Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre como formar novos líderes. Essa é uma questão bem importante, né? Que todos nós que trabalhamos em empresas, que somos empreendedores, precisamos nos preocupar. Não no sentido pesado da palavra, mas no sentido de nos precaver para o futuro. E algo que é muito importante numa situação como essa, né, é entender que o seu cargo não é seu cargo, você está naquele cargo. Então entender que você está de passagem. Entender que essa passagem pode demorar muito tempo, pode demorar pouco tempo. Ninguém tem a certeza de quanto tempo você permanecerá no cargo. Mas entender da importância da função do líder. Talvez o cargo ele esteja muito ligado ao ego. Talvez eu sou gerente, eu sou coordenador, eu sou supervisor, eu sou dono dessa empresa, eu sou CEO. Enfim, as nomenclaturas aí existem muitas. Mas eu quero falar da função líder, da importância disso dentro das organizações, independente do tamanho delas. Independente. Eu posso estar falando de uma organização que tenha 5 colaboradores, 3 colaboradores, uma organização que tenha 200 mil, 3 mil, 300 mil colaboradores. Sempre terá como importância fundamental, pensar em como podemos formar novos líderes. Primeiro pelo crescimento da empresa, que a empresa pode crescer, precisar levar essas pessoas para outras áreas e vamos ter que buscar outras para substituir aquelas que estão crescendo. E pode ser também por uma questão das pessoas saírem da empresa ou pedirem as contas ou serem demitidas. E aí quem vai atuar no lugar? Quem está preparado, né, para entrar nesse cargo? Diria até mais, para entrar nessa função, para assumir essa função de liderança. E todo mundo pode e deve se preparar para isso, né? Para o novo, para o maior. E a liderança, eu falo muito, né? Que liderança para mim não é cargo, liderança para mim é comportamento. E dentro desse comportamento, você busca desenvolver outras pessoas. Mas, como a gente bem sabe que ninguém muda ninguém, eu preciso ter na minha equipe pessoas que gostem de se autodesenvolver, que busquem autodesenvolvimento. Isso é primordial. Porque não adianta eu, enquanto líder, ficar batendo na tecla de que a pessoa precisa se desenvolver, precisa fazer isso ou aquilo outro, quando ela não tem essa percepção. Quando para ela isso não é importante, isso não faz a menor diferença. Então, que a gente comece a olhar com mais cuidado e a inserir essa importância do processo de autoconhecimento dentro da nossa equipe, dentro da nossa empresa. Até porque eu vou falar agora sobre a cultura de feedback que a gente precisa estimular dentro das organizações, que está com certeza relacionada ao autodesenvolvimento. Porque quando a organização tem uma cultura de feedback, onde o feedback acaba sendo natural, onde poder elogiar, enfim, poder pontuar o que está sendo muito bem desenvolvido, o que precisa melhorar também, é natural, é respeitoso, é humilde, você começa a fazer com que os seus colaboradores comecem a pensar em autodesenvolvimento. Comecem a pensar nisso como algo natural, eu preciso me desenvolver. E a cultura do feedback, ela é feita para isso. Não é para criticar. É realmente para expandir a mentalidade de todo mundo que está participando do processo,
para que a gente possa rever onde podemos todos melhorar e crescer. Essa é a real funcionalidade. Não é para apontar dedos, não é para humilhar, não é para criticar, mas sim para se abrir para o novo propósito de crescimento, de como que a gente pode fazer aquilo melhor do que a gente já faz hoje, de que forma. E sempre tem como melhorar. Então, quando a gente estimula essa cultura, as pessoas buscam se autodesenvolver, porque todo mundo tem algo para continuar desenvolvendo. Né? Como eu sempre falo nos meus podcasts aqui, nós somos pessoas em evolução. Se eu sou uma pessoa em evolução, em crescimento, eu sempre vou ter algo para desenvolver. Isso mostra, estimula o meu crescimento. Outra situação muito importante para formar novos líderes é trazer pessoas diferentes para a equipe. Às vezes a gente está muito preocupado em trazer pessoas iguais, parecidas com a gente e a gente pode ter um olhar diferenciado para isso. Vamos trazer pessoas diferentes que vão complementar a equipe, que vão somar. Às vezes a gente não quer trazer ninguém diferente. Ah, não, porque se eu trouxer essa pessoa, eu acho que vai dar conflito com fulano. Ela é muito diferente. Mas será que não é isso que a gente precisa, do diferente, para que nós sejamos mais estimulados? Para que a gente possa pensar de uma outra forma? Para que a gente possa ser mais empático? Será que não é isso que está faltando na nossa equipe? Porque se todo mundo pensa igual, qual é o sentido disso? Mas quando as pessoas param para conversar, não, mas se a gente pensar dessa forma, mas se a gente pensar daquela outra forma, sabe? Acaba ocorrendo um brainstorm, que a gente chama, e aí novas ideias acabam surgindo. Estimular isso é muito importante. Eu consigo estimular isso cada vez mais quando eu trago pessoas diferentes para minha equipe. Pessoas que vão, como eu já falei anteriormente, com respeito, com humildade, se posicionar com relação ao que a outra pessoa pensa, mesmo que seja de forma diferente. Mas que isso seja algo que as pessoas possam entender que é o natural. Entender que o fato do outro discordar de mim, isso não é um grande problema. Muito pelo contrário, pode ser a solução. Pode ser a forma da gente achar, acertar algo que não estava tão legal na nossa empresa, porque a gente só estava vendo por um ângulo, e essa pessoa trouxe um outro ângulo, expandiu a nossa mente de alguma forma. Então é fundamental que a gente traga, né, para a equipe pessoas diferentes da gente, com competências que venham a agregar, a somar. E tem uma coisa muito importante nesse processo. Eu não posso ser um líder com ego inflado que não permite que outras pessoas sejam melhores do que eu em determinadas competências. Isso não pode ser algo que me intimide como líder, que me deixe para baixo. Muito pelo contrário. Isso tem que ser algo que eu veja com bons olhos e que venha para somar. Ninguém vai conseguir fazer tudo e saber tudo nesse mundo. Por isso que a gente precisa de pessoas, de equipes. Então, quando eu compreendo isso, eu preciso entender que na minha equipe, com certeza eu vou ter pessoas com competências melhores do que a minha. E que bom! E que bom que eu tenho uma equipe competente. Agora, se for rolar uma disputa, aí fica complicado. Né? O líder disputando com os seus liderados. Isso não tem o menor sentido. Aquele líder que tem medo de perder o cargo. Que tem medo de perder o posto de trabalho. E esquece de trabalhar a sua função. O real propósito dele estar na empresa. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque se eu for um líder com ego inflado, eu não vou conseguir formar ninguém. Eu não vou querer formar ninguém. Pra que eu vou formar? Eu não quero sair daquele cargo, eu tô ali, igual uma árvore, tem as minhas raízes ali, ninguém me tira. Só que aí você também deixa de crescer. Quando eu cresço, eu dou oportunidade para outras pessoas também. Todo mundo cresce junto. E entender também que o processo de treinamento é muito importante. A gente desenvolve as nossas habilidades através de treinamento. Estimular isso dentro da sua equipe
é fundamental para que todos cresçam. Porque a gente, quando a gente senta, né, numa cadeira, escuta uma outra pessoa, a gente se abre para uma outra percepção. Mesmo que a gente já saiba ou já tenha ouvido falar sobre aquilo, a gente está se abrindo porque é um momento novo. Aquele momento que você está vivendo é um momento novo na sua vida. Então pode ter outros significados. Aquele treinamento pode te trazer novos sentidos para a sua vida. Ter o hábito, né, de participar de treinamentos, isso é fundamental. Tanto para a liderança quanto para os seus liderados. E a gente não pode esquecer do seguinte, dentro de pensar em formar novos líderes, da importância da liderança pelo exemplo. As pessoas não prestam atenção, gente, no que a gente fala. As pessoas prestam atenção no que a gente faz. Se o que você fala é uma situação e o que você faz é outra, as pessoas param de te seguir. As pessoas param de te ouvir, porque simplesmente você fala uma coisa e faz outra. Você acaba não sendo congruente. E isso vai fazer com que as pessoas se afastem de você e não queiram te seguir, não queiram ficar na sua equipe, não queiram ficar na empresa onde você presta, né, os seus serviços, e não vão querer ser seus clientes, enfim. É algo que a gente precisa pensar muito e trazer à nossa consciência a importância disso. Nesse contexto de formar novos líderes, entender que a gente está num processo de evolução e que ninguém é dono de nada, não há disputa por poder. O que acontece é que estamos num ambiente onde todo mundo tem a oportunidade de crescer e de aproveitar as oportunidades. Como dizem por aí, o sol nasce para todo mundo. Mas será que todo mundo está de verdade disposto a enxergar esse sol? A encarar essa luminosidade? Nem todo mundo. Então, quando eu entendo que é possível, que eu posso formar mais, pensando que nem todo mundo da minha equipe está preparado para essa formação. Mas vamos aproveitar quem está preparado. Quem está buscando exatamente tudo que foi colocado aqui nesse podcast. E buscando verdadeiramente, de coração, com propósito, com clareza. Não só pelo dinheiro, não pelo poder, não para poder dizer agora eu tenho X cargo naquela empresa, agora eu sou dono daquela empresa, mas pelo propósito de poder realmente fazer algo diferente na vida das pessoas de uma forma geral. Então esses conceitos foram colocados aqui para a gente pensar que formar novos líderes é uma questão de urgência dentro das organizações. Não é algo que pode ser deixado para outro dia. Mais para frente a gente pensa sobre isso, agora não dá tempo. Não. Se nunca foi pensado sobre isso, mais do que nunca chegou o tempo. O momento Covid, onde a gente precisa pensar assim em formar novos líderes para o novo mundo, para o novo normal que vem acontecendo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre como formar novos líderes do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, o nosso -ead.com, fernandatreinadora.com.br e o meu Instagram, @fernandatreinadora oficial.